As pessoas afirmam que hoje em dia as crianças possuem uma infância, e um termo aí que ficou muito conhecido, uma infância Nutella. Não é aquela infância raiz. Aqueles que são um pouquinho mais velhos, nem tão mais velhos assim, mas vão se lembrar das brincadeiras na rua, do esconde-esconde, do tampão tirado do dedo. Né? Você conversa aí com alguém, com um adulto, não precisa nem ter tanto cabelo branco, mas você conversa aí com um adulto, ele vai, provavelmente, se ele é saudosista, ele vai dizer assim, não, na minha época, quando o cara começa assim, tu já vê que lá vem a história. Na minha época, a gente fazia os nossos brinquedos. Na minha época, não tinha tudo isso. Hoje as crianças é só no telefone. E assim, não é culpa das crianças, é culpa dos pais, obviamente, né? Mas muitas pessoas têm lembranças boas da sua infância. E talvez tenha uma brincadeira que você vai se lembrar. Você já participou de uma corrida de saco? Aquela corrida que você entra dentro do saco com as duas pernas. Tem uma irmã falando que sim, com uma lembrança dolorosa. Parece que até caiu enquanto corria. Mas eu lembro que eu achava muito bonito essa corrida de saco. Eu sempre ficava muito empolgado quando tinha corrida de saco. E eu era um daqueles goeludo que ficava no canto, na fila do lado, sabe, gritando, vai, vai, vai. Mas quando chegava na minha vez, eu via que, era difícil, segundo, eu era muito moloide para aquilo. Eu não conseguia ter uma desenvoltura para ser o campeão ou para representar a minha equipe, ou seja lá o que for. Mas vamos pensar agora que numa corrida de saco vence aquele que tem mais habilidade ou que já participou mais vezes disso. Ou que por algum motivo físico, ou enfim, seja lá que for, prática, ele consegue pular mais rápido que o seu adversário. Naturalmente, ele vai vencer essa corrida de saco. Mas vamos pensar aqui numa situação diferente. Onde nós colocamos dois competidores, e aí a gente coloca lá no fundo, lá, o Vini e coloca o Luciano. E aí diz assim, Vini, bota o saco nos pés aí. E no já vocês vão sair correndo, mas tem um detalhe, o Luciano vai correr com as pernas soltas. Quem venceria? Diz o Vini, Rebeca. Vai, mostra a fé. O Luciano, com certeza. Porque é uma corrida injusta, né? É disparelho. Um está sendo prejudicado, um está preso e o outro pode correr livremente. A gente fala sobre corrida de saco, mas isso é brincadeira de criança. Pelo menos eu nunca vi uma corrida profissional de saco. Mas, normalmente, os ganhadores das corridas ganham prêmios. Em alguns casos, até ganham prêmio de consolação. Esse aí, talvez é um prêmio, talvez você tenha muitos na sua casa. Né? Aquele prêmio de participação. Aí você pendura lá a medalha no seu quarto, mas vira o lado que está escrito consolação para a parede, né? Para quem entrar pensar, campeão. Normalmente, você entra numa corrida, você decide, você topa participar de uma corrida visando o prêmio. Ninguém entra pensando, eu vou perder. Ainda que seja um prêmio um tanto mais assim no nível da consciência. Por exemplo, tem gente que se inscreve naquelas corridas. Eu não vou saber os termos corretos, tá? Mas não estou falando de maratona, que é quilômetro pra caramba. Estou falando daquelas corridas menores, essas corridas que tem dentro da cidade aqui. Sei que tem alguns irmãos que já participaram. Mas não se inscrevem pensando assim, eu vou ganhar. Porque não treinaram o suficiente, não tem preparo suficiente para aquilo. Mas participam por quê? Porque querem se desafiar a participar de todo o trajeto e chegar lá dentro do tempo limite do negócio. E o prêmio para essa pessoa é o prêmio o limite que ela mesma colocou nela, o desafio que ela mesma se fez. Então, de qualquer forma, você entra numa corrida visando o prêmio. Sendo, se não tiver um prêmio, se não tiver um prêmio que te interessa, não faz sentido correr. Porque se tu vê alguém correndo aí na rua e tu perguntar, viu, por que tu tá correndo? E a pessoa dizer, não, por nada. Vai atrás. Alguma coisa pode estar acontecendo. Talvez a pessoa vai dizer, eu tô correndo porque eu gosto. Esse é o prêmio dela.
o prazer que ela sente enquanto pratica o exercício. Então ninguém entra numa corrida, ninguém corre sem visar um prêmio. Todos nós estamos numa corrida chamada vida. E essa frase é um grande clichê, porque a gente já ouviu isso muitas vezes. Em qualquer tipo de palestra que você foi, você já ouviu isso. Nós estamos numa grande corrida chamada vida. E é fato, todos nós conseguimos assimilar isso facilmente. E nessa grande corrida chamada vida, às vezes se faz necessário você acelerar, você precisa dar um pique, e às vezes é necessário você desacelerar, você diminuir o ritmo. Por conta de circunstâncias externas ou até mesmo por circunstâncias internas. Doenças, limitações suas ou de terceiros, pessoas do seu círculo. Mas certo é que nessa corrida da vida a gente pisa no acelerador, mas a gente também pisa no freio. E é sábio saber a hora certa de fazer o quê? A hora certa de acelerar e a hora certa de frear. Ninguém corre só acelerando e ninguém corre só freando. É claro que ficar parado também não é uma opção. Porque tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou fazer nada. Eu vou seguir o fluxo. Mas isso não existe. Sabe, bem de verdade assim, isso não existe. Porque ficar parado não é uma opção. Na verdade, ficar parado significa correr também. Porque a vida continua passando. Pensa, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1. Eu tenho uma memória muito afetiva na minha cabeça. Uma época que passava a Fórmula 1 no domingo de manhã. E eu assistia com meu tio, mesmo sem entender. E eu torcia pro carro vermelho, porque eu sou colorado. Fazia ideia do que estava acontecendo no campeonato. Mas pensa, por exemplo, aquele camarada que está correndo. E aí ele está a uma certa distância do seu oponente. E ele pensa assim, não, agora eu vou parar para descansar um pouquinho. Vamos supor que ele está lá dentro dessa linguagem de corrida, ele está a 5 segundos na frente do seu adversário. Ele pensa, agora eu vou parar para dar uma descansada. Quando eu retomar, eu vou retomar de onde eu parei. Porém, ele não vai estar mais 5 segundos na frente do adversário dele. A corrida foi. A vida passou. Então, muitas vezes a gente entra também nessa ideia de que não é hora de acelerar, não é hora de frear, é hora simplesmente de parar e ver o que vai acontecer. Bom, a vida continua passando. A verdade é que a vida é muito complexa para a gente conseguir encaixar ela dentro de uma ilustração de corrida. Porque aqui a gente já começa a criar algumas situações que não tem como a gente contemplar tudo. Mas há algo um pouco mais complexo. Há algo um pouco mais completo, melhor dizendo, que fala acerca das nossas vidas. E isso é a Escritura. Nós não precisamos ficar reféns de falácias ou frases prontas como a vida é uma grande corrida. Nós podemos procurar o sentido da corrida ou da correria das nossas vidas em outro lugar. E esse lugar é a palavra de Deus. Esse lugar é a Escritura. Mas se a vida é uma corrida complexa, mas se a vida é uma corrida, seria sábio perguntar: o que me espera? O que te espera na linha de chegada? É sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. Nós já lemos o texto e nós vamos seguir agora fazendo considerações nele. E o primeiro ponto do texto está justamente no versículo 1. Se você está anotando, e se tudo der certo, vai passar ali. Mas o primeiro ponto é a corrida da fé. A Bíblia trata a fé como uma corrida. A Bíblia trata a nossa vida como uma corrida. Eu brinquei na semana passada que quando eu compartilhei o tema do sermão com algumas pessoas falaram assim, e eu juro que eu li correria, ao invés de corrida. Isso talvez até porque a gente anda muito acelerado. E talvez seja a época da sua vida de você acelerar mesmo. Isso é uma coisa mais específica. Mas a questão é a corrida da fé.
Vamos analisar o texto? O capítulo 12, o versículo 1, ele inicia concluindo algo. E isso aqui, esse não é o único capítulo da Bíblia. Curiosamente, o capítulo 12 de Romanos também vai começar assim. Portanto, mas quando o capítulo começa com portanto, significa que está concluindo algo. Então nós não podemos separar, mesmo que seja o início de um novo capítulo, nós não podemos analisar isso de forma separada do contexto, do que está vindo antes disso. Para a gente entender melhor o que são essa multidão de testemunhas, nós precisamos olhar para o contexto. As testemunhas que o texto se refere são as pessoas mencionadas no capítulo anterior. A famosa galeria dos heróis da fé. Eu quero convidar você a virar a página da sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. E quero convidá-lo a ler a partir do versículo 12. Por favor. Hebreus 11, versículo 12 em diante diz assim: Quanto mais preciso dizer, pergunta o autor da carta aos Hebreus. Quanto mais preciso dizer, ou seja, ele já tinha falado de muita gente antes disso. Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, versículo 33, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que diz o versículo 8. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Até aqui. Essa primeira parte do versículo 38, eu acredito que é uma parte que nós precisamos dar a devida atenção. O que a Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus está falando sobre esses homens, é de que o mundo não foi digno deles. De que o legado de fé que eles deixaram foi um legado tão robusto, tão digno de ser imitado, tão valioso para os nossos dias, assim como foi valioso para os dias do povo do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Mas isso foi tão valioso que o mundo não era digno deles. Não é que eles não mereciam viver, o mundo não merecia que eles vivessem nesse mundo. E é Deus falando assim acerca dessas pessoas. São essas testemunhas que o texto aqui de Hebreus 12:1 está dizendo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, então, existe uma multidão de testemunhas nos rodeando. Quem são essas testemunhas? São esses grandes homens que deixaram um legado de fé. E não só esses do Antigo Testamento, mas há tantos no Novo Testamento, os próprios apóstolos, exceto Judas. Mas todos os outros que morreram em martírio. João, que morreu por velhice, mas não foi por falta de tentativa de também matá-lo, sofreu em nome de Jesus. Todas essas pessoas dentro da história da igreja
São pessoas que formam essa grande nuvem de testemunhas, que nos deixam um legado. E entenda, essa longa lista que o autor cita, não é um grupo de espectadores, mas de incentivo. São legados de fé que nos estimulam, que nos encorajam a fazer o mesmo. Não é como eu na corrida de saco, que ficava no canto lá, olhando para o camarada correndo, dizendo, vai, vai, vai. Não. Seria mais ou menos como alguém dizendo assim, ó, se eu conseguir, tu também consegue. Vamos. Porque há alguém que é por nós. Esse é o papel do legado dessas testemunhas. É interessante quando a gente pensa em testemunho, e há muitas pessoas que, quando vão dar um testemunho, elas testemunham acerca daquilo que elas fizeram, e não do que Jesus fez na vida delas. Não se engane. Testemunho não é você dizer que você foi curado. Testemunho é você dizer que Jesus curou você. Testemunho não é dizer que a sua vida mudou depois que você entrou para a igreja. Mas testemunho é dizer que Jesus Cristo deu uma nova vida a você e hoje você faz parte de uma igreja. O testemunho não é apontar para nós, mas o verdadeiro testemunho é apontar para Cristo. Então essa grande lista, nós podemos imaginar aqui como uma arquibancada, que era uma linguagem muito comum, muito familiar para o povo daquela época. Onde o Império Romano dominava o mundo inteiro, então era normal que tivesse aqueles estádios e as competições, e todas as pessoas lá testemunhando as competições e vibrando com os seus competidores. Mas não eram testemunhas que incentivavam pelo próprio legado. Eram testemunhas apenas que falavam no grito, incentivavam pelo grito. Mas não tinham um exemplo a dar. Bom, Jesus não nos chama. A palavra de Deus não nos chama para nos movermos nessa corrida na base do grito das pessoas ao nosso redor. Você pode contratar alguém que vai ficar 24 horas por dia no teu ouvido dizendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você vai conseguir, você vai conseguir. Isso pode até gerar algo em você, mas não vai transformar a tua vida. E é por isso que Jesus Cristo veio a nós. É por isso que ele não julgou o fato de ser Deus, era algo que ele deveria apegar-se. Mas ele se humilhou, ele se tornou um homem como nós. Para quê? Para ficar gritando no nosso ouvido? Não. Mas para dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga os meus passos. A minha filha, com seus 2 anos e pouquinho aí, quase 2 anos e meio, ela já tem demonstrado algumas características muito dela, muito pessoais. E tem algumas coisas que agora quando ela vê, ela fala, uau! E eu confesso que eu sou babão pra caramba. Gente, quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu olho para o enredo da salvação, eu me vejo como a Jojo. Como uma criança diante de algo maravilhoso. E aqui dentro de mim a reação é essa. Uau! Que Deus maravilhoso. Que Deus grandioso. Essa longa lista, então, não é apenas espectadores. Mas são pessoas que deixaram um legado. Para nos incentivar, para nos impulsionar a correr da maneira certa. Então, se desejamos correr a corrida que está proposta diante de nós, porque o texto diz isso, consciente da grande nuvem de testemunhas que nos cerca, corramos a corrida que está proposta diante de nós. A corrida está diante de nós. Não existe a opção, não vou participar, estou com a perna machucada, o joelho aqui está ruim, não vou participar. Não existe isso. A corrida da sua vida necessariamente é uma corrida de fé. Entenda isso. Porque se você não depositar a sua fé em Cristo, você depositará a sua fé em outra coisa.
Se você não depositar a sua fé no Senhor Deus, você depositará a sua fé no Senhor Eu. Você depositará a sua fé no dinheiro, você depositará a sua fé no seu trabalho, na sua própria força, e tudo isso é pó. Somente uma coisa é necessária. Somente uma coisa é necessária. A corrida da nossa vida necessariamente é uma corrida de fé. E se desejamos correr a corrida que está proposta diante de nós, correr da maneira correta, o texto diz que nós precisamos nos livrar daquilo que nos limita. Voltemos à situação bizarra do Vini e o Luciano, dois homens barbados, correndo de saco. Logo no início, o Luciano sai correndo e ganha metros na frente. Naturalmente, o Vini olharia para os seus pés e pensa assim, por que eu estou correndo com isso? Eu vou tirar também. Não faz sentido a gente perceber que o jeito certo e mais rápido e correto de se correr é sem coisas que atrapalham e continuar correndo com coisas que atrapalham. Coisas que limitam. O texto diz isso, a parte B do versículo 1. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e corramos com perseverança, porque há uma corrida diante de nós. Não tem a opção de não participar. Meus irmãos, nós podemos ser limitados na corrida da fé por dois tipos de obstáculos. E o texto coloca aqui. O texto diz, livremo-nos de todo o peso e também de todo pecado. Há dois tipos de obstáculos, ou dois tipos de apetrecho que nos tornam vagarosos, que nos limitam na corrida da fé. E esses dois limitadores aqui, de acordo com o texto, são o peso e o pecado. Nós precisamos entender que o peso não é necessariamente pecado, mas nos torna vagarosos. Você já viu alguém vagaroso na corrida da fé? Não precisa olhar para a pessoa agora, congela. Talvez o nosso instinto regenerado deveria ser olhar para a gente mesmo, né? Mas você já se percebeu vagaroso na fé? Você já se olhou no espelho e teve uma conversa verdadeira com você mesmo, dizendo assim, escuta aqui, ó. Tu não presta mesmo, né? Eu estou usando situações aqui do nosso cotidiano e até mesmo palavras mais comuns do nosso dia a dia, mas eu quero levar você a pensar com seriedade a respeito disso. Eu quero levá-lo a pensar com verdade a respeito disso. Você precisa pensar na forma como você tem corrido a corrida da fé, porque essa é a corrida das nossas vidas. Não existe outra. Eu não creio em Deus. Essa é a tua fé. Uma vida sem Deus. E o que te espera na linha de chegada? Certamente não é algo bom. Portanto, o peso não é necessariamente pecado, mas nos torna vagarosos. E nós podemos pensar no peso que o texto se refere aqui, como as distrações, por exemplo, que tiram o nosso tempo, nos envolvendo em coisas que não são diretamente para o nosso crescimento espiritual. Se nós quiséssemos ser humilhados nesse momento, humilhados, nós daríamos um jeito de projetar no telão um comparativo aí de dados do tempo que a gente rola a tela do celular com o tempo que a gente folheia as páginas da nossa Bíblia. Provavelmente sairíamos humilhados. Pastor, mexer no celular é pecado? Não.
Também depende do que você está fazendo, né? Mas pode se tornar um peso. Trabalhar é pecado? Homens da nossa igreja, trabalhar é pecado? Mas também não é muito bom, pelo jeito, né? Trabalhar é pecado? Tem gente que diz que o trabalho é consequência do pecado. Não. Consequência do pecado é esse ânimo aí para falar sobre o trabalho. A consequência do pecado é o trabalho ser pesaroso. Mas o homem já tinha um trabalho antes do pecado. Então, trabalho é pecado? Não. Mas pode se tornar um pecado. Pode se tornar um peso em nossa vida. Estou dizendo para você largar a mão do seu emprego? Não é isso que eu estou dizendo. E se você falar isso, eu vou negar, porque não é isso que eu estou dizendo. Trabalhe. Já disse isso aqui outras vezes. Homem tem que trabalhar. Homem que não trabalha não tem cara de homem. As mulheres podem trabalhar? Claro que podem. Aí vocês administram isso na casa de vocês do jeito que vocês quiser. Mas o homem deve trabalhar. Não tem escolha. Mas não tem emprego, inventa um. Inventa um jeito diferente de catar mato na rua. Faz alguma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes as nossas atividades, que não necessariamente são pecados, se tornam pesos em nossas vidas e se tornam vagarosos. Nos tornam vagarosos, perdão. Tem uma turma aqui da igreja, o pessoal que está estudando para o concurso. Estudar para o concurso é pecado? Não. Estudar pode ser um peso que torna vagaroso? Sim. Mas há um tempo bem definido, há um objetivo traçado. Agora o problema é que tem gente assim, ó, não, eu não busco a Deus porque eu preciso estudar. Estudar é pecado? Não, e eu preciso estudar. Aí ele termina uma coisa e começa outra, termina outra e começa outra, termina outra e começa outra depois. E aí já foi 3, 5, 10, 20 anos. E a pessoa é uma pessoa pesada. Talvez tu não vai conseguir encontrar uma coisa específica para apontar um pecado na vida dela. Mas tu vai poder apontar a vida dela como um pecado. Alguém que priorizou tantas outras coisas e não priorizou Deus. Então há os pesos que nos tornam vagarosos, mas há o pecado. E o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Seja uma ação ou seja a falta dessa ação. Ou seja, pecado é eu fazer aquilo que ofende a Deus e também não fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que eu disse, não existe essa de, não, eu não vou entrar nessa corrida. Prefiro não participar, não me envolver para não me incomodar. Isso não é possível. Você está nessa corrida. Talvez você está ficando para trás. Talvez você não entendeu ainda. Mas você está certamente nessa corrida. O pecado, ele nos engana. O pecado, ele nos domina e nos engana dizendo que a gente não foi dominado. É por isso que a maioria das pessoas, ou melhor, todas as pessoas que estão dominadas pelo pecado, quando são confrontadas, o primeiro impulso delas é negar. Porque elas juram que aquilo não é verdade. São cegos sem a consciência de que estão cegos. Hernandes Dias Lopes, falando a respeito desse texto, ele vai dizer que o pecado é um embuste, é algo enganoso. Ele é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado e ter boa desenvoltura na corrida. Então agora não pense em algum irmão que possa estar vagaroso, mas olhe para a sua vida e certifique-se de que você não está vagaroso. Talvez você está tentando correr com peso. Talvez você está tentando correr com um saco nos pés. Talvez você está tentando correr acorrentado.
cheio de pecado, sem lidar, sempre varrendo o pecado para baixo do tapete. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de você pedir para alguém da casa, dos moradores da casa, ser o responsável por varrer. E aí um dia tu descobre que a sujeira ela nunca foi fora, de fato. Ela sempre estava escondida, num canto. Debaixo do tapete, debaixo de um móvel, varre para baixo do sofá. Mas um dia aparece. Um dia a sujeira vem à tona. Não tem como lidarmos com o pecado varrendo para baixo do tapete. O peso nos torna vagarosos. O pecado nos atrapalha. É impossível correr acorrentado no pecado. Então, enquanto eu digo isso, você deveria mudar o seu coração. Você deveria pedir verdadeiramente para Deus: Espírito Santo, quebranta o meu coração. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Espírito Santo, me ajuda a amar. Me ajuda a pedir perdão. Me ajuda a ir atrás. Espírito Santo, me ajuda a abrir mão do controle. E não ficar criando situações onde você sai como certo da história e Deus sai como errado. Porque tem gente que fica criando situação assim. Tá vendo aqui, ó, Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso dá 490, mas o objetivo de Jesus não era conta. O objetivo de Jesus era ensinar que o perdão deve ser infinito. Só que aí tem gente que fica dizendo: não, Jesus disse que é para perdoar sim, mas Jesus não estava falando sobre a minha situação. Que a minha situação é diferente. Não é, meu irmão. Não é. Tu não é o sol, tu não é o centro do universo. Não é a última bolachinha do pacote e as coisas não giram em teu redor, ao teu redor. As coisas não apontam para ti. Não adianta tentar viver desse jeito. Você vai ser acorrentado cada vez mais pelo pecado. Então, em nome de Jesus, arrependa-se. Eu suplico a você. Arrependa-se. Abandone aquilo que Deus fala a respeito do povo no Antigo Testamento. Vocês são um povo de dura cerviz. Sabe o que é isso? A cerviz é isso aqui, ó. Sabe quando tu está falando com alguém, a pessoa vai ficando braba? E ela vai fechando a cara, e vai fechando a cara, e vai fechando a cara? E a cara é só um retrato do coração? Vocês são um povo de dura cerviz, Deus diz para o povo do Antigo Testamento. Mas não porque a cara era assim. A minha esposa, às vezes, ela passa por mim dentro de casa, ela pergunta: amor, tu tá brabo? Eu digo: não, da força, por que tá com essa cara feia? Eu tenho o costume de ficar franzindo a testa, ainda mais quando eu tô pensando em alguma coisa. Então não é que você viu o seu irmão aí com a cara fechada, é porque ele tá, às vezes, tá só concentrado. Eu espero que pelo menos isso eu esteja concentrado. Às vezes ele está se esforçando para não dormir, também espero isso. Às vezes ele realmente está sendo confrontado dentro do coração dele. Aleluia por isso. Não é que a cara vai necessariamente revelar o coração, mas muitas vezes a postura que a gente adota exterior revela o que há no interior. Não há dúvidas de que o pecado atrapalha a nossa corrida da fé. Porém, muitos insistem em ignorar e seguir em frente como se estivesse bem. A verdade é que nem sempre nós iremos saber ao certo o que é peso e o que é pecado. Pensando nessas distinções que o texto faz, peso e pecado. Nem sempre nós vamos conseguir definir com precisão o que é peso e o que é pecado. Na verdade, quem se detém em ficar fazendo conta se isso é peso, se isso é pecado, ele já abandonou a corrida. Ele já parou. Ele já está sendo amarrado. Sabe quando, às vezes, a gente está falando sobre uma situação e a primeira pergunta da pessoa é: mas isso é pecado? A minha questão não é se tal coisa é pecado ou não. A minha questão é de que forma eu posso viver, de que forma as minhas atitudes podem honrar e glorificar mais a Deus. Porque eu o amo. Porque Ele é valioso para mim. Ainda que a salvação seja o melhor presente que nós podemos receber, eu não quero ser só salvo.
Mas eu quero viver de uma forma que glorifique o nome de Deus. Eu quero ser alguém, eu quero ser um instrumento nas mãos dele para alcançar o mundo. Eu quero ser um tipo de pessoa que ele usa para o avanço do reino dele. Eu não quero só ser salvo. Eu ouvi certa vez uma ilustração de um camarada falando a respeito do casamento. E ele diz assim: pensa em como seria um casamento se a esposa chegasse para o seu marido e falasse assim: meu amor, que é assim que as esposas falam com os maridos, né? Né, dona Marcia? É assim que tem que falar, né? Não é, ô, viu? Cabeçudo? Não, é meu amor, meu bem, ou como a gente ouviu esses dias aqui, vida. Ô, transcendeu, né? Vida. Tu pode lavar a louça para mim? Imagina, o marido olha para a esposa e diz assim: se eu não lavar, tu vai se divorciar de mim? A esposa diz: não. Ah, então não vou lavar. Vida. Tu pode tirar o lixo para mim? Tá, mas se eu não tirar, tu vai se separar de mim? Não. Ah, então não vou tirar. Você percebe o quão ridículo é isso? Que relacionamento medíocre, penoso, desgraçado é um relacionamento desse? E é justamente assim que a gente faz com Deus. Se eu não fizer isso, o senhor vai me mandar para o inferno? Não. Ah, então não vou fazer. Tu me mandou fazer isso, então se eu não fizer, o senhor vai me mandar para o inferno? Não. Ah, então não preciso. Que desgraça, gente. Você percebe como não faz sentido a gente ficar fazendo cálculo? Isso aqui é peso, isso aqui é pecado. Não, não, não. Eu quero olhar para o meu Senhor e fazer o que agrada a Ele. E ponto. Se é pecado, eu vou me livrar. Se é peso, eu vou abandonar. Mas eu quero correr para Cristo. Porque tudo isso nos atrapalha. Não tem como nós ignorarmos essas coisas e seguir em frente como se tudo estivesse bem. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 16, Paulo fala sobre um grupo de crentes falsos lá, mas ele diz assim, a respeito daquelas pessoas: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Eu conheço Deus, eu amo a Deus, mas se eu não fizer isso aqui, ele não vai me mandar para o inferno? Não, então tá bom. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. E o texto segue dizendo: são detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Gente, eu já tive que lidar com algumas situações de alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, por que o fulano lá, ó, que tem esse problema, tá lá servindo, ajudando, e eu não posso? Eu vou dar a resposta curta agora, tá? Se você quiser a resposta completa, vem nos encontros para futuros membros interessados. Mas a resposta curta é: porque aquela pessoa tá aqui, tá se envolvendo, e tudo isso que tu falou já foi confessado e está sendo tratado, está sendo acompanhado. Diferente de ti, ô bonzão, que veio apontar o dedo para os outros, que não se permite ser tratado. Na maioria das vezes, as pessoas que não têm pecado nenhum, é porque não tem pecado nenhum público, exposto. São pessoas que não abrem o coração para ninguém para ser tratadas. Bom, a igreja de Jesus é um ambiente para isso, para cuidarmos uns dos outros. E ninguém cuida ignorando feridas. E ninguém que realmente deseja ser cuidado esconde uma dor. Você não chega no médico com uma fratura exposta na tua perna e mostra o dedo que você ralou pro médico. Por favor, bota um band-aid aqui que eu tô precisando. Não faz sentido essas coisas. Você percebe que muitas vezes nós praticamos alguns princípios na vida com Deus, que logo que nós usamos algum outro tipo de coisa para ilustrar, nos parece ridículo. Mas é justamente isso que nós fazemos na nossa vida com Deus. E achamos que estamos a milhão na nossa corrida da fé. Não, porque eu estou há 40, 50, 100 anos com Jesus. Mas às vezes parado. O apóstolo Paulo, ele exorta um povo de Corinto a respeito disso.
Não só aos coríntios, mas também em outros lugares. Mas ele vai dizer: vocês deveriam já estar ensinando outros, mas eu preciso vir a vocês mais uma vez com elementos iniciais, rudimentares da fé. Eu queria alimentá-los com comida sólida, mas preciso dar a vocês leite espiritual, porque vocês são crianças. São pessoas que estão a vida inteira dentro de uma igreja, mas ainda vivem a vida espiritual como crianças, de birra, de beiço, e acham que está arrasando na corrida da fé. Não está. E você não engana ninguém, meu irmão. Às vezes só você mesmo. E às vezes um ou outro aí ao teu redor. Mas no fim das contas, o que realmente importa é que o Senhor Deus, Ele vê e conhece a sua igreja. Ele sonda mente e coração. A palavra dele é mais profunda, é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é profunda, ela é verdadeira, é viva e eficaz. É reveladora. Devemos nos livrar desses obstáculos e seguir com perseverança o caminho de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Ah, mas se eu largar esse peso, vai provocar uma reação em cadeia dentro da minha vida. Se eu abandonar esse pecado, eu vou ter que lidar com o ônus disso. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Ah, mas é que... mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo, o texto segue, Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. O segundo ponto. No versículo 2 e no versículo 3, nós encontramos a motivação para continuar. Ainda essa semana, não vou nem tentar arriscar o dia, mas ainda essa semana, nós conversávamos com uma irmã e foi uma conversa tão abençoada, e eu até mencionei para essa irmã, eu disse assim, eu vou falar sobre isso no domingo. Mas a verdade, irmãos, é que a partir do momento em que você tira os olhos do objetivo, a corrida perde o sentido. Quando nós não temos um objetivo, ou tiramos os olhos do objetivo, a corrida perdeu o sentido. Há relatos de profissionais de maratona que, enquanto corriam, tem um relato específico de um pai que contava para o filho dizendo assim: filho, sabe como eu sei que eu vou passar, que eu vou ultrapassar aquele que está correndo na minha frente? Quando ele começa a olhar para trás. Quando ele tira os olhos do objetivo dele, ele começa a olhar para trás e prestar atenção em mim, eu sei que eu vou passar dele. E muitas vezes nós somos assim. Não que a corrida da fé você está competindo com outro irmão. Ó, eu sou mais santo. Eu sou mais crente. Não, não. Tudo farinha do mesmo saco. Ou substância do mesmo pó. Tudo gente pecadora. Mas quando nós tiramos os olhos, a corrida perdeu o sentido. E é por isso que nós cantamos isso. Nós cantamos aquilo que deve ser a nossa oração: Senhor, ajude-me a manter os olhos fixos em você. É isso que diz o versículo 2 e o versículo 3. Você não fechou a Bíblia, né? Você está com o texto aberto. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nessa corrida de fé, foi Jesus quem colocou cada um de nós. E é Ele próprio que acompanha cada um de nós. E é Ele também que está nos esperando na linha de chegada. Eu fiz essa pergunta para você no início. O seu tipo de corrida define qual o que está esperando você lá na linha de chegada.
E eu quero lhe perguntar mais uma vez, o que está te esperando na sua linha de chegada? Porque se é Jesus que começou a corrida conosco, com certeza é Ele que nos conduz durante o percurso. E sem sombra de dúvida alguma, é Ele que está nos esperando na linha de chegada. Para nos abraçar, para nos receber. Portanto, mantenhamos os olhos firmes, fixos, fitos em Jesus. Filipenses 1,6 vai dizer, tenho certeza, olha que declaração poderosa do apóstolo Paulo. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A obra, isto é, a corrida que nós estamos correndo, ela não acabou. Eu sei que às vezes parece que você já correu muito, que você está cansado, mas a corrida ainda não acabou. E o próprio Jesus é aquele que garante o término, a conclusão desse percurso. Não é na força da nossa perna, na agilidade dos nossos passos, mas não, é naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Essa grande e sublime galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior herói da fé estava por vir. Cristo Jesus. Toda essa nuvem de testemunhas puseram a fé nele. Foram salvos olhando para ele. Abraão creu na promessa porque um dia Cristo viria. E por meio de Cristo todas as nações seriam abençoadas. É dito a respeito de Abel que o sangue clama da terra. Mas há um sangue verdadeiro que clama por nós. Há um intercessor que está diante do Pai, intercedendo por nós, e esse é Jesus Cristo. Já citei isso aqui em outro momento. Ainda que Davi seja sensacional, ainda que Davi mate leão, ainda que Davi mate urso, ainda que Davi jante gigante, o nosso verdadeiro herói é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos manter os nossos olhos. Porque todos esses homens que o texto cita em Hebreus 11 eram homens falhos, assim como eu e você. Mas eles olharam para Jesus. E por isso eles viveram de uma forma que o mundo não era digno deles. Bom, o chamado para nós é olhar para esse mesmo Senhor, para também viver de uma forma que esse mundo não é digno. Porque nós somos chamados a trilhar os passos de Jesus. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, falando sobre esse texto, ele vai dizer que ele, Jesus, venceu a corrida. Ele foi o primeiro. Ele abriu o caminho, desceu do céu, esvaziou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou a oposição dos pecadores, a vergonha e o sofrimento da cruz pela alegria de nos salvar. Meu irmão, minha amada irmã, você consegue enxergar isso no texto? Pelo amor de Deus. Perceba o quão sublime é isso. O texto diz que Jesus suportou tudo isso porque havia uma alegria que estava diante dele. E qual era a alegria? Qual era a alegria? Era nos salvar. Jesus suportou tudo isso porque ele amou nos salvar. Porque ele se alegrou na nossa salvação. Quão precioso isso deve ser aos nossos olhos. O quão prioritário essa mensagem, essa verdade deve ser em nossas vidas. Deus morreu em nosso lugar e ressuscitou em nosso favor para que pudéssemos viver para sempre. Diante disso, sim, nós dizemos aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a esperança da nossa corrida. Jesus já venceu ela. Enquanto corremos, nós precisamos nos lembrar que o objetivo dessa corrida não é simplesmente vencer, porque Jesus já venceu para nós. Jesus já venceu por nós. Você entende isso? Que você adotar uma postura de não, eu vou me esforçar até onde der.
Meus irmãos, o objetivo dessa corrida não é simplesmente terminar essa corrida. Porque Jesus terminou, Jesus já venceu ela. O objetivo é nos tornarmos mais parecidos com Jesus à medida que vamos avançando a cada passo. Cada passo que damos, mais parecidos com Cristo. Porque se fosse só para resolver um problema de corrida, então Jesus já resolveu. Ele já venceu. Mas não, Jesus Cristo veio, ele encarnou num bebê. Jesus veio como um bebê, ele cresceu, viveu toda a sua infância, a sua adolescência, ele viveu a sua vida adulta e então cumpriu plenamente o seu ministério. Porque se fosse só para morrer, ele podia ter vindo adulto, morrer e pronto. Mas ele veio criança, um recém-nascido, para nos ensinar como viver essa vida. Como trilhar cada passo, até mesmo quando ainda não sabemos dar os nossos primeiros passos. Jesus passou por isso. Jesus aprendeu a caminhar, para que entendêssemos que a vida dele contempla toda a nossa existência, cada fase da nossa vida. Olhar para essa cruz, olhar para a cruz de Cristo, nos faz lembrar de que a alegria é maior do que a vergonha ou a dificuldade. Ou pelo menos deveria ser. Porque o texto diz que Jesus não se importou com a vergonha. Não é que não foi vergonhoso. Não é que não foi doloroso. Apanhou um monte. Foi crucificado completamente nu, humilhado, debochado. Mas ele não achou que a vergonha, que a humilhação, que o sofrimento era maior do que a alegria que estava sendo proposta para ele. Irmãos, de verdade, o nosso grande problema não é que a nossa humilhação, a nossa vergonha, o nosso sofrimento é muito grande. Mas é porque nós não estamos conseguindo contemplar a alegria que nos é proposta. Porque quando contemplarmos quem Deus é e aquilo que Ele nos propõe, isso aqui é resto. Perde o valor. Perde a importância. Olhe para a cruz. É olhando para Jesus em seu sofrimento que o cansado é revigorado e o desanimado é encorajado. É o que diz o final do versículo 3. Versículo 3 inteiro diz: pensem em toda a hostilidade que ele suportou. Pense nisso. Às vezes a gente tem na nossa cabeça assim de, não, eu não vou ficar muito pensando do que Jesus passou, porque pode ser que eu reaja só emocionalmente. Bom, você precisa reagir emocionalmente a isso também. Porque Deus, que criou você, Ele colocou emoções em você. Ele colocou sentimentos em você. E não só aqui, mas em tantos outros lugares da Escritura, como por exemplo Lamentações, capítulo 3, o apelo de Deus é para o sentimento, é para a lembrança, é para o pensamento. Lamentações 3 vai dizer: lembrem-se daquilo que pode trazer esperança. Então pensem, lembrem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. E ele encerra, nós vamos encerrar esse sermão aqui com o versículo 4, e aí vem o terceiro e último ponto. Ele fala sobre a luta contra o pecado. O autor aos Hebreus diz assim: afinal, então, vocês devem olhar para Jesus para não ficar cansado e sobrecarregado, desanimado. Afinal, vocês ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Que toda a perseguição que esse povo estava sofrendo, todo o sofrimento, toda a humilhação que esse povo estava sofrendo, ainda não tinha se tornado tão ruim quanto poderia ser. Afinal, vocês ainda não lutaram contra o pecado
de uma forma que arrisque a vida de vocês. Na corrida da fé, muitas vezes iremos nos sentir cansados e desanimados. Ninguém está negando isso. Ninguém está negando que às vezes nós nos sentimos assim, pesados, acorrentados. Não são poucos os que tropeçam nos obstáculos e não encontram forças para levantar. Muitas pessoas caem e não conseguem levantar sozinhas. A tendência nessa situação é achar que ninguém entende a nossa luta. Talvez você já caiu em um obstáculo, seja peso ou seja pecado, no fim das contas não importa. Se nos afasta de Deus, deve ser eliminado. Mas muitos de nós tropeçamos, e na hora que tropeçamos, nós achamos que ninguém entende a nossa luta. Quando alguém vem falar pra gente, vem confrontar, vem dar um conselho, a nossa postura sempre é, não, eu entendi isso. Mas, sempre tem o desgraçado do mas, né? Mas, a minha situação. Mas, eu acho que Deus não pode. Mas o quê? Mas Jesus não pode acalmar a tempestade? É isso? Mas o nosso Deus não abre o mar? É isso? Mas o nosso Deus não faz chover pão do céu? É isso? Mas o nosso Deus não ressuscita morto? É isso? Ao menos que seja isso, então os nossos mas perderam o sentido. Pelo menos não tem força suficiente para nos fazer abandonar a corrida da fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: estejam atentos. E só essa primeira frase do versículo, esse primeiro chamado do versículo, é algo muito oportuno para os nossos dias. Porque se tem uma coisa que a gente é desatento. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Procurem permanecer, ou melhor, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é verdade que estamos sozinhos. Muito menos que não há quem nos entenda. Abandone essa postura de dizer, não, eu estou sozinho. Ninguém me entende. Não. O texto de 1 Pedro está dizendo que a gente tem que tomar cuidado, Satanás está aí, e se tu marcar bobeira, ele vai te pegar. Mas assim, gente, irmãos do mundo todo estão passando por isso. Não é só você. Não é só você que tem problema no casamento, não é só você que tem problema com filhos, não é só você que tem problema com seus pais, não é só você que tem problema com imoralidade sexual, não é só você que tem problema com mentira, não é só você que está enfrentando problema. Não é verdade que estamos sozinhos. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: nosso sumo sacerdote, ou seja, Jesus, o nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas. Então a Bíblia diz que pessoas do mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você vai mesmo dizer que é só você que está passando por isso? A Bíblia diz que nosso Jesus, o nosso sumo sacerdote, nos entende. Você vai mesmo dizer que ninguém te entende? Não é possível. Não é possível. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A questão, irmãos, é que não importa o quão forte seja a tentação de desistir da corrida da fé, ou de desanimar, de se entregar ao cansaço.
há graça disponível para você. Há graça disponível para todos nós, em todos os momentos. A fonte é infinita. É rica. A todo momento, a qualquer momento, em qualquer situação, nós podemos nos dobrar diante de Deus e clamarmos: Senhor, dai-me graça. Derrama a tua misericórdia sobre mim. Porque essa mágoa que tem dentro de mim está me matando. Essa dor dentro de mim está me deixando amargurado. Esse pecado eu não consigo me livrar. Senhor, me dá graça. Não se entregue ao cansaço, não se entregue ao desânimo. A exortação do texto aqui é: sigamos com perseverança em frente. Precisamos seguir em frente, irmãos. Mesmo que com passos lentos, mas em frente. Custe o que custar, devemos seguir em frente. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Vocês não sabem, o apóstolo Paulo pergunta, que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? E aí ele está falando sobre a corrida da terra aqui, tá? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio que é perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro como sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Nós precisamos parar de correr como quem está correndo atrás de uma derrota. Mas nós precisamos correr na convicta esperança de que Jesus Cristo já venceu por nós. E é por isso, irmãos, por isso que nós nos disciplinamos. A linguagem do apóstolo Paulo aqui é uma linguagem atlética e até extrema, porque era a linguagem da época. Eu esmurro o meu próprio corpo, eu me sacrifico, eu abro mão de prazeres, para que uma vez que eu fale, não faça outra coisa. Para que depois de eu ter pregado, eu não seja reprovado naquilo que eu disse. E esse é o desafio de todos nós. Esse é um obstáculo que faz parte da corrida de todos nós. Acreditar naquilo que afirmamos, pregar isso e viver de acordo. É um desafio que todos nós enfrentamos. A verdade, irmãos, é que falta muito. Falta muito, mas falta muito mesmo para nós termos um argumento suficiente para abandonarmos a corrida da fé. Afinal, nenhum de nós ainda precisou enfrentar a morte na luta contra o pecado. É até lá, é até esse ponto, se preciso for, que nós deveremos ir. É até lá. Como os cristãos em Roma, sendo incendiados vivos. Enquanto eram acendidos como tochas em praça pública, entoavam hinos de cânticos ao Senhor. Quando um parava de cantar, por conta da agonizante dor, o outro continuava a próxima estrofe. Esse é o exemplo que o próprio apóstolo Paulo nos deixa. Comparado à grandeza de conhecer a Cristo, eu considero todo o resto como nada, como menos do que nada. A vida para mim não tem sentido se eu não completar a minha carreira, se eu não completar a minha corrida. A verdade, irmãos, é que falta muito para nós termos um argumento para abandonar essa corrida. Entenda que Jesus derramou o seu sangue, o sangue dele, na luta contra o pecado, para que nem mesmo o derramar do nosso sangue fosse o suficiente para nos parar. O sangue dele derramado garante que, se derramarmos o nosso, a morte não é o fim. Louvado seja Deus por isso.
É por conta daquilo que Jesus fez. Que a pior coisa que a morte pode fazer para um cristão é entregá-lo nas mãos, nos braços do seu Pai eterno. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, essa é a corrida de nossas vidas, a corrida da fé. Todas as nossas correrias fazem parte dessa grande corrida da fé. Talvez a sua corrida acabara de começar, está no início, e você já está sentindo as suas pernas pesadas, sem ânimo, sem força, com vontade de desistir. Quem sabe você já está há muito tempo correndo e sente as suas forças terminando. É possível que você esteja enredado por distrações e sendo derrotado pelos seus pecados. Independente da sua situação, a verdade é uma só. Cristo morreu para que não desanimássemos. Meu amado irmão, minha amada irmã, o prêmio é logo ali. A nossa salvação está mais próxima hoje do dia que nós começamos a nossa corrida. A salvação, o prêmio está logo ali. Portanto, corra. Arrependa-se de abandonar a corrida. Arrependa-se de se sentar no meio-fio e se entregar aos seus lamentos, às suas dores, ao seu desânimo, ao seu cansaço. Cristo sofreu para que, olhando para Ele, nós não fôssemos entregues a isso. Levante-se, pois Cristo te chama, levante-se e vamos juntos correr essa corrida. Como eu disse, nós não somos competidores, mas nós somos uma grande equipe. E enquanto corremos e atentamos para o grande legado de fé das testemunhas que nos cercam, nós também estamos correndo como testemunhas. Nós também estamos correndo e construindo legado para aqueles que estão um pouco mais atrás de nós. Até mesmo para aqueles que estão ao nosso lado e também para aqueles que já estão há mais tempo na corrida. Quando aquele irmão que já está há mais tempo do que você correndo olhar para trás, diga para ele: "Ô, para frente! Cristo é o nosso alvo. Deixemos para trás todas essas coisas. O peso que nos torna vagarosos. O pecado que nos atrapalha. Vamos em frente. Cristo é o nosso alvo. Vamos correr a corrida das nossas vidas do jeito certo. Então levante-se e creia que o prêmio está logo ali. E eu quero dizer a você que ainda não iniciou esse caminho, que ainda não iniciou essa corrida, hoje é o dia do primeiro passo. Hoje é o dia que tem um bando de corredores passando na tua frente. E hoje é o dia de você se juntar a essa corrida. Vá. Levante-se e corra. Vamos juntos, porque essa é a única corrida que vale a pena de verdade. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos correr após Ele. Nós não estamos correndo que nem louco. Nós temos um alvo. Nós temos um caminho. Nós temos uma verdade e nós temos uma vida. Nós temos isso muito bem definido. Que a gente pare de correria e foque um pouco mais na corrida da nossa vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, corra. Por todos os dias da sua vida, corra em busca daquele que é melhor do que a própria vida. É melhor do que a própria corrida. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé para juntos nós orarmos. E enquanto você faz isso, eu gostaria que você pensasse no seu coração que tipo de corrida você está correndo.
para onde você está correndo, com quem você está correndo, ou de quem você está correndo. Convido você a fechar os seus olhos e a conversar com Deus a respeito disso. Fale com Ele sobre o que você quer encontrar na linha de chegada. Se você deseja vê-lo, talvez a sua corrida precisa ser transformada. Precisa ser mudada. A direção precisa ser trocada. Talvez você se percebe hoje como alguém sentado no meio-fio, se sentindo abandonado. Eu quero dizer que hoje Deus trouxe você aqui para você se lembrar que você faz parte de algo maior e Ele está te chamando para isso. Para fazer parte de uma corrida que certamente terá muitos desafios, mas com toda certeza, vale cada um deles. Portanto, levante-se e corra. Eu garanto a você que você não correrá como alguém que corre sem destino, ou como quem corre sem saber se de fato tem alguém do outro lado. Os céus não estão fechados. Cristo desceu, subiu aos céus e disse que voltaria para nos buscar. Esse vivo e novo caminho está aberto para que pela fé em Cristo possamos chegar até Deus. Então venha. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio que o Teu Espírito Santo está fazendo algo novo em nossos corações essa noite. Apesar de mim. Mas eu sei, ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. E até mesmo na recusa, o Senhor é glorificado. Eu peço a Deus que o Senhor, nesse momento, gere arrependimento no coração daqueles que estão sentados no meio-fio, entregues ao cansaço, ao desânimo. Que o Senhor gere arrependimento àqueles que até hoje estavam envolvidos em outra correria. E eu peço que o Senhor ilumine o entendimento deles, aqueça o coração deles com a verdade de que o Senhor nos chama para uma corrida. Há uma corrida sendo proposta diante de nós. E nós queremos correr essa corrida olhando para Ti. Senhor, com todo o nosso coração, nós pedimos que o Senhor nos permita a Te contemplar, a botar os olhos em Ti e não tirar mais. Que o nosso coração contemple o Teu poder, a Tua glória, o Teu amor, para que assim possamos experimentar desse amor que é maior do que a própria vida. Espírito Santo, convence nesse momento do pecado, da justiça e do juízo. Que os nossos pés sejam redirecionados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. É a minha oração. Eu quero convidá-lo, sem correria, mas convicto de que você está numa corrida. Se o Espírito Santo, essa noite, te chama a endireitar os teus passos, ou a entrar de vez nessa corrida, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, para juntos nós cantarmos e orarmos a respeito disso. Venha cantando, venha clamando, venha orando a respeito disso. Em nome de Jesus.
céu.